Jesus, o verdadeiro alimento. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao canal Orações e Canções. Iniciando mais uma semana, segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023. Que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje nós iremos refletir o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. São Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, logo no início deste evangelho, diz que Jesus ficou sabendo da morte de João Batista. E assim que ficou sabendo da morte, quis ir para um lugar reservado, para ficar em oração ao Pai. Percebam, meus irmãos, que aqui na palavra não diz que Jesus ficou triste. Mas com certeza, meus irmãos, Jesus deve ter sentido a morte de João Batista, pois era seu primo, por isso foi para um lugar reservado, para guardar a sua dor e também entrar em oração ao Pai, pedindo por João Batista. E logo depois, quando Jesus voltou, ele se encontra com a multidão. Diz aqui na palavra que ele sentiu compaixão e começou então a curar os doentes. E quando foi entardecendo, os discípulos pediram a Jesus para despedir aquela multidão, pois estavam num lugar que era deserto. Jesus então diz aos discípulos: Dai-lhes vós mesmos de comer. Se a preocupação era com relação à comida, dai-lhes vós mesmos de comer. Meus irmãos, aqui nós temos este milagre que já nos remete à instituição da Eucaristia, quando Jesus pronuncia a bênção e distribui o pão dizendo que é o seu corpo, faz a bênção e distribui o vinho dizendo que é o seu sangue. Aqui Jesus pega apenas 5 pães e 2 peixes. E, meus irmãos, olha como que é bonita essa ação de Jesus e como ele nos ensina a fazermos a mesma coisa. Jesus, ao pegar apenas 5 pães e 2 peixes, ergue os seus olhos aos céus e pronuncia a bênção. Agradece a Deus pelos 5 pães e 2 peixes, pois ali dará de comer a todo aquele povo que estava acompanhando. Então, ele começa a repartir e entregar aos seus discípulos, e os discípulos entregam a todo aquele povo que estava ali sentado. E é interessante que o evangelista Mateus diz no final que eram mais ou menos 5.000 homens, contando apenas os homens, sem contar as crianças e as mulheres. Como é bonita esta ação de Jesus e como ele nos ensina a fazermos a mesma coisa. E que sempre antes, meus irmãos, das nossas refeições,
possamos nós também agradecer a Deus, pedindo a Ele a bênção sobre nós e sobre os nossos alimentos. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe. Que a bênção de Deus esteja sempre sobre nós.